Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, companheiros de mesa, companheiro Sarapó, companheira Márcia, companheiro Fábio Júnior. A todos que nos assistem pelo canal do Facebook, meu muito boa noite. A todos que nos prestigiam aqui em plenário, minha grande boa noite. Muito obrigado por estar presente. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Boa noite a quem se faz presente. Boa noite aos nobres companheiros. Boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Leitura da ata anterior. No dia 21 do mês de novembro de 2022, às 19h50, todos os vereadores reuniram-se na sede da Câmara Municipal, situada na rua Altino Pereira de Souza, sem número, para uma sessão ordinária. A presidente abriu a sessão agradecendo a presença de todos. Em seguida, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Leitura das indicações número 116, 117 e 118 de 2022, todas de autoria do vereador Fábio Júnior. Leitura das indicações 119 e 120 de autoria do vereador Adriano Sarapó e a leitura da indicação 121 de 2022 de autoria da senhora Vânia Regina, sendo todas as indicações encaminhadas ao Executivo. Leitura do projeto de lei número 063 de 2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a aplicação e o pagamento do piso de vencimento mensal dos cargos de técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem, nos termos da Lei 14.434 de 2022 e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 061 de 2022, de autoria do vereador Fábio Júnior, que dispõe sobre a alteração da Lei 447 de 2006 e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, a presidente encerrou a sessão, do qual eu, primeiro secretário, lavei esta ata, que vai assinada por mim, pelo presidente, após a leitura e aprovação dos demais vereadores. Senhor presidente. Obrigado, companheiro Rubens. Voto na ata, companheiro Fábio Júnior. Boa noite à mesa, boa noite, senhor presidente, boa noite aos edispares que aqui estão essa noite, boa noite aos senhores que aqui estão conosco, boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite a Osana, que está aqui presente conosco essa noite. É uma honra ter aqui conosco a dona Osana. Ela é escritora, poetisa, né, mora aqui em Alto Taquari. Que honra tê-la aqui conosco. Senhor presidente, ata aprovada. Companheira Márcia. Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Cumprimentar também, igual meu companheiro Fábio, a nossa amiga Osana Moreno, escritora, a qual participou da coletânea poética volume 1, aqui do estado do Mato Grosso, juntamente com o estado de São Paulo, Paraíba e Mato Grosso, e ela foi a escritora que representou a nossa cidade. Dia 28 de outubro, eu tive o prazer de estar no lançamento do livro. Parabéns, dona Rosana, e continue assim, e favorável, senhor presidente. Obrigado, companheira Márcia. Companheiro Nego. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook, vereadora Márcia, companheiros vereadores, a minha esposa Noemi que se faz presente, esposa companheiro Sarapó, Isabel, professor Fábio, da banda de música Hermes Panhambeck, e a imprensa, TV Taquari, e a escritura também que se faz presente aí, dona Rosana. E ata aprovada, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, companheiro Nego. Companheiro Sarapó. Obrigado, presidente. Primeiramente, uma boa noite a todos que faz presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal do Facebook. Também, dona Rosana ali, né? Parabéns. Obrigado por estar presente, prestigiando a nossa sessão. Aprovado, presidente. Companheiro Rubens. Aprovado, senhor presidente. Ata aprovada por todos.
Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 02/2022. Projeto de lei legislativo número 002 de 2022, que aprova as contas do governo do município de Alto Taquari relativos ao exercício de 2021. O presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto. Artigo 1º. Ficam aprovados para todos os efeitos as contas de governo da Prefeitura Municipal de Alto Taquari relativas ao exercício de 2021, de responsabilidade da senhora prefeita Marilda Garofalo Esperandil. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alto Taquari, 30 de novembro de 2022, Comissão de Fiscalização Orçamentária. Senhor presidente. Obrigado, companheiro Rubens. O projeto de decreto legislativo, na verdade, das contas de 2021, a qual tem que passar por essa casa. Companheiro Fábio Júnior. Obrigado, senhor presidente. Estava olhando, o decreto. Consta aqui no voto do condutor das determinações, o ilustríssimo procurador de contas, que ele dá parecer prévio favorável. E no final ele ainda destaca-se ainda que o município cumpriu todos os limites constitucionais. Assim sendo, também mediante vosso relato aqui, acompanho os relatores e voto já aprovado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, companheiro Fábio Júnior. Companheira Márcia. Aprovado, senhor presidente. Companheiro Sarapó. Obrigado, presidente. Parabéns para a administração do nosso município. Sou favorável. Companheiro Nego. Voto pela aprovação. Companheiro Rubens. Também voto favorável. Parabenizar a prefeita, que no ano de 2021 não encontramos nenhuma irregularidade nas contas dela, então por isso esta casa está aprovando as contas dela do ano de 2021, senhor presidente? Positivo. Favorável. Projeto aprovado por todos. Peço ao secretário que faça a leitura da proposta de emenda da Lei Orgânica 02 de 2022. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 02 de 2022, que dispõe sobre acrescentar no artigo 125/A a Lei Orgânica do município de Alto Taquari, Mato Grosso. A mesa da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, nos termos do parágrafo 6º do artigo 262 da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte emenda ao texto da Lei Orgânica. Artigo 1º. A Lei Orgânica passa a vigorar acrescida do artigo 125-A com a seguinte redação. Artigo 125-A. As emendas de vereadores ao projeto de lei orçamentário anual, respeitados os limites e disposições deste artigo, serão de execução obrigatória. Parágrafo 1º. As emendas de vereadores a projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de
0,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, devendo a metade desse percentual ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no caput, inclusive custeios, será computada para fins do cumprimento do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 3º. É obrigatoriedade a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição da República. Parágrafo 4º. Considera equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo 5º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 1º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica, na forma do parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 6º. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho da despesa que integra a programação na forma do parágrafo 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Primeiro, até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo a justificativa do impedimento. Segundo, até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Terceiro, até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Quarto, se até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos na lei orçamentária. Parágrafo 1º. Após o prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 6º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 6º. Parágrafo 2º. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 3º deste artigo até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 3º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 3º deste artigo poderá ser reduzido até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 4º. Não constitui causa para impedimento técnico. Primeiro, a alegação de falta de liberação ou disponibilidade orçamentária ou financeira, observado o disposto do parágrafo 3º do inciso 4º desse artigo. Segundo, é óbvio que possa ser sanado mediante procedimentos ou providência de responsabilidade exclusiva do órgão de execução ou. Terceiro, a alegação de insuficiência no valor da programação, salvo se insuficiência for superior a 30% do montante necessário para a execução da programação impositiva. Artigo 2º.
esta proposta de emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Alto Taquari, 1º de dezembro de 2022. Autores: professor Fábio Júnior, vereadora Márcia Antônia Buscariol e o senhor Eugimar Rodrigues de Souza. Senhor presidente. Obrigado, companheiro Rubens. Como projeto, a proposta de emenda dos companheiros a Márcia, companheiro Fábio Júnior e companheiro Negro. Inicialmente eu passo a palavra ao companheiro Fábio Júnior para que possa explanar a referida emenda, a qual ainda tem algumas dúvidas sobre a mesma. Com a palavra, companheiro. Obrigado, senhor presidente. Há algum tempo atrás, conversando com a vereadora Marcinha, também conversando com o vereador Gregório, já havia em algum momento conversado também com o vereador Sarapó, né, a respeito das emendas impositivas. Alguns municípios aqui da nossa região e também de outras cidades aqui do estado de Mato Grosso têm, e através das mídias sociais e também de pesquisas em outras câmaras, né, fui atentando sobre isso. Conversei com o jurídico aqui da casa, né, e conversando também com os nobres pares, resolvemos fazer então essa emenda. Quanto ao âmbito institucional, as emendas impositivas aos vereadores, ela é um instrumento legal dado pela Constituição Federal, né, a emenda número 86 de 2015, e ela deve apresentar essas emendas junto à LOA, né, que está para votarmos antes do final do ano, né, destinando recursos do município para obras, projetos, que no caso desta, aqui no parágrafo 1º, né, será destinado dentro daquilo que é do trânsito legal da emenda constitucional, em 1,2%, né, da receita corrente líquida do município, sendo esses a metade desse percentual destinado às ações e serviços públicos de saúde. Vendo, assim, de uma maneira bem tranquila, como isso funciona, e também conversando com outros pares, as propostas, né, elas se dão da forma de o vereador ter a liberdade de ter, a partir da emenda, obrigado, vereadora Márcia, né, de aplicar em projetos que vão desafogar as secretarias. A exemplo disso nós temos, foi apresentado de minha autoria aqui nesta casa, uma indicação para que se fizesse exames oftalmológicos em todos os estudantes da rede pública do nosso município, certo? Já foi conversado com o secretário de saúde, o Michel, certamente isso também já tem chegado à prefeita Marilda, e nós temos N processos e N projetos que arrolam dentro da Secretaria de Saúde, de Educação e de outras secretarias. Diante da possibilidade da emenda impositiva, sendo esta, dentro de uma tratativa, um instrumento legal da emenda constitucional, certo? Você desafoga esses projetos. Além do que nós vamos estar sendo colaborativos com aquilo que o Poder Executivo está transitando dentro do município. Até porque, se for dentro de uma situação em que não couber aqui no parágrafo 6º da lei, diz, no caso de impedimento de ordem técnica no desempenho das despesas que integra a programação de forma às alíneas terceiras, deste artigo serão adotadas algumas seguintes medidas. Então, tem todo um trânsito desenhado aqui dentro dos incisos para que isso aconteça. Primeiro, nós temos uma tratativa de 120 dias, depois de mais 30 dias para ver se o Poder Legislativo vai aprovar ou não, depois mais 30 dias para ver se de fato pode estar dentro da estimativa daquilo que o município vai investir naquela determinada área, e a posteriori a possibilidade, né, de ser executado o projeto através dos nobres vereadores aqui desta casa. Seria, a priori, este o meu argumento. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, companheiro Fábio Júnior. Companheira Márcia. Obrigada, senhor presidente. Por exemplo, separei umas coisas. A emenda impositiva ele é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à lei orçamentária anual, como ele falou, a LOA, destinada a recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições. E, por exemplo, nós não recebemos emendas dos deputados, senadores, e isso nós também vamos poder fazer. Impositiva, a gente, tipo, impor, a partir que for aprovado, pelo que está na lei, nós vamos fazer uma indicação para determinada secretaria ou determinado valor, e isso o executivo, quem estiver no executivo, vai executar. Vai ser uma emenda da Câmara de Vereadores ou só de um vereador. Geralmente, para vereadores, pelo que eu estudei o restante do país, eles fazem a Câmara mesmo. Escolhe a Câmara em unidade e faz uma emenda para o município. Isso, principalmente, por exemplo, assim, o dinheiro que a gente devolve no final do ano, igual nós doamos aquele carro na outra gestão, mas por quê? É da Câmara, é uma coisa que fazia uso, você pode doar, mas você não pode doar outra coisa, igual eles querem o aparelho no hospital, a gente devolver como aparelho, isso aí a gente já não pode, mas a gente pode colocar com uma emenda e isso será concretizado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, companheira Márcia. Companheiro Nego. Obrigado, senhor presidente. Como o nobre vereador Fábio Júnior já explicou bem, a vereadora Márcia, é isso aí. Essa emenda positiva, Costa Rica também já tem, né? Vários municípios têm. Então, fui convidado para assinar na proposta, tem meu apoio e minha assinatura e meu carimbo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, companheiro Nego. Companheiro Sarapó. Obrigado, presidente. Tivemos essa conversa, né, professor Fábio, em viagem, já tivemos em Cuiabá também, a tratar desse projeto há um bom tempo, e parabenizar, aí está tocando à frente, trazer esse projeto aqui para nós apreciar e fazer a votação. Eu já adianto meu voto, presidente, sou favorável. Para o Rubens. Também sou favorável, senhor presidente. Na verdade, eu estava aqui até fazendo as contas na cabeça, né? Se fala 1,2 do orçamento, nós estamos prevendo um orçamento de 90, 95 milhões, né? Daria 900 alguma coisa. A minha dúvida os senhores podem me tirar essa dúvida. Existe um percentual a cada vereador da emenda positiva ou ela fica no contexto... Isso, essa é a minha dúvida. Mas isso está dentro da lei. Ah, sim. Não, tranquilo, então. Como os nobres são autores, mais dois votos, eu também vou acompanhando os autores no momento. Apesar que são 2 turnos, né? Então, o primeiro turno da emenda aprovada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos nobres pares por nos acompanhar neste projeto, nesta emenda. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 51 de 2022. Projeto de lei número 051, de 30 de setembro de 2022, que estima a receita e fixa as despesas do município de Alto Taquari para exercício 2023 e dá outras providências. O município de Alto Taquari, neste ato representado pela prefeita municipal, senhora Marilda Garofalo Esperandil, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento fiscal da Seguridade Social e Investimento no município de Alto Taquari, Mato Grosso,
para o exercício de 2023, estima-se a receita fixa, a despesa, no valor de R$ 90 milhões, sendo para o Poder Legislativo o valor de R$ 4.470.000 e para o Poder Executivo o valor de R$ 85.530.000, discriminados pelos anexos integrantes desta lei. Artigo 2º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas corrente de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes nos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento. Os demais companheiros têm esse anexo aí, já deu uma conferida. Vamos para o artigo 5º. De acordo com o artigo 42 da Lei 4.320 de 1964, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares, considerando-se recursos para fins desse artigo, desde que não comprometidos os previstos no artigo 43 e seus incisos da Lei 4.320 de 1964, até o montante de 20% do total da despesa fixada, observados os limites do montante da despesa de capital, nos termos do inciso 3º do artigo 167 da Constituição Federal, autorizando também a criação de elementos de despesa não consignados no orçamento, não alterando a ação programática e a criação de fontes de recursos através de decreto orçamentário, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, e o superávit financeiro, se houver, no exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 29 da Lei 1.304 de 2023, da LDO de 2023. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogando as disposições em contrário. Senhor presidente. Senhor presidente, eu vou passar aqui para a relatora do projeto, que é a relatora Márcia Buscariol, que faz parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ela fez o parecer aqui, eu queria que ela explanasse para nós, vereadores, aí, o que ela achou desse parecer do projeto. E após também, senhor presidente, tem um parecer da Comissão de Fiscalização Orçamentária, que é Vossa Excelência, que após a companheira, o senhor explanar para nós. Com a palavra a companheira Márcia. Obrigada, senhor presidente. Né? É isso que ele quer que o senhor só leia. O relatório da Constituição, Justiça e Redação trata-se o presente parecer acerca de análise do projeto de lei número 051 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alto Taquari, Mato Grosso, para o exercício de 2023.
As fundamentações, prefacialmente importante destacar-se o exame da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cinge-se tão somente sobre os aspectos da legalidade nos termos da sua competência legal, tendo por base os documentos juntados, razão pela qual não se incursiona em discussões de ordem técnica, bem como as questões que envolvem juízo de mérito sobre o tema traduzido à apreciação cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores competentes. Da constitucionalidade, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe, em seu artigo 24, as competências concorrentes, dentre os quais, inciso 1, traz a competência legiferante acerca do direito financeiro. No que concerne aos municípios, de acordo com o artigo 30, inciso 1º e 2º, também do texto maior, disciplina e questão de acordo com suas peculiaridades locais. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ainda sob o aspecto da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, disciplina o artigo 165. Artigo 165. Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Também a Lei Orgânica do Município de Alto Taquari disciplina que, artigo 35, compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias atribuídas, explícitas ou implicitamente ao município pelas Constituição Federal e do Estado. Votar o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual, lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais do município. Nesta senda, conforme se desprende dos dispositivos colecionados, compete ao Poder Legislativo a apreciação do projeto anual, da Lei Orçamentária Anual. Regendo o assunto ainda a Lei de 4.320 de 1964, recepcionada com o status da Lei Complementar e, ao longo do seu texto, prevê matérias adstritas à Lei Orçamentária Anual. Neste sentido, percebe-se que a Lei Orçamentária Anual prevê as receitas e fixa as despesas, de acordo com o estabelecido na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentais, e no PPA, o Plano Plurianual. Portanto, o presente projeto de lei, em seus respectivos anexos, buscou cumprir os requisitos constitucionais e legais transcritos bem e observado o prazo para o envio da Câmara Municipal. Da redação, aos meus olhos, o projeto possui redação adequada, não tendo nada a opor à estrutura redacional deste projeto. A minha conclusão é, diante do exposto, emito parecer pela legalidade e juridicidade pelas razões e motivos expostos. Assim sendo, eu, como relator, emiti o parecer da constitucionalidade do projeto. É o meu parecer, presidente. Obrigado, companheira Márcia. Se tratando do relatório da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário, para esclarecer aqui as dúvidas que os nossos munícipes cobraram do nosso companheiro Fábio Júnior, da onde sairiam essas receitas, que hoje nós estamos previstos para 90 milhões em 2023. A receita tributária está em cerca de 11.320.000 reais. A receita de contribuição, que no caso são ITBI e outros, só para o pessoal entender mais, está em torno de 3 milhões. A receita patrimonial em torno de 1 milhão. A receita de serviços, que no caso é ISSQN e outros tipos de serviços,
prestados dentro do município, em torno de 1.200.000. As transferências correntes, que são recursos do governo e algumas receitas próprias também. Receitas que está em torno de 71 milhões, que está em torno de 71.121.000 reais. Quando fala em outras receitas correntes, são receitas advindas, né, que pode entrar no orçamento, em torno de 350.000 reais. As receitas de capitais, 2 milhões de reais, que dá um total de 90 milhões de reais. Eu sempre tenho aquela cautela de falar assim, a gente sempre prevê um orçamento, né? E graças a Deus, sempre no final do ano, em dezembro, sempre tem um superávit. Temos bem visto aí do ano passado, que foi previsto 60 e alguma coisa e deu 85 e alguma coisa, né? Então a gente torce muito para que isso aconteça, que o executivo trabalhe, né, folgado. E tendo as suas obrigações também, que a gente sabe que é obrigação dentro da LO, dos 25% da educação e os 15% da saúde. Mas sabemos nós aqui que o executivo sempre põe mais, né? A prefeita Marilda sempre se empenhou muito na área da educação e saúde, sempre passando esse teto dos 25% e 15% das mesmas. Então, a comissão de acompanhamento orçamentário não tem nada a se opor, pelo contrário, dá os parabéns à equipe técnica da prefeita Marilda e a mesma, né, com seus nem pitacos, com as suas ideias dentro do orçamento para 2023. Acreditamos que cada ano que se passa, vereador Rubens, a prefeita vai melhorando o orçamento e deixando muito mais redondo para que possa trabalhar, para que diminua a suplementação, os remanejamentos, que para essa casa sempre está apoiando aí os diversos recursos que é implantado pela mesma. Alguém mais? Podemos colocar o projeto em votação. Companheiro Fábio Júnior. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de fazer um breve comentário a respeito, né? As previsões que temos, né, para um superávit, a gente já está planejando a PLOA do ano que vem, e para, igual o senhor falou, né, presidente, a prefeita ter condições de trabalhar com folga dentro da responsabilidade fiscal e trabalhar para a nossa população, né? E assim, lembrar, vereadora Márcia, aqui só uma pessoa que eu tenho certeza que foi fundamental nessas contas, o Ignaldo. Ignaldo é contador e o Ignaldo é a pessoa que nos ajuda a entender esses números e ajuda dentro desse processo contábil público do nosso município. Obrigado, Ignaldo, pela sua participação dentro de todo esse processo. E, sem dúvida, senhor presidente, sem dúvida, relatora, vereadora Márcia, eu acompanho o relatório de Vossas Excelências e aprovado. Companheira Márcia. Senhor presidente, pelo seu relatório também parabenizar da Comissão de Orçamento e Fiscalização, e eu aprovo mais uma vez o projeto, ainda mais com esse orçamento maravilhoso, né, que seja louvável e que aumente também, que seja só uma prévia. Aprovado, senhor presidente. Companheiro Nego. Obrigado, senhor presidente. Deixar aqui os parabéns à prefeita Marilda, né, e toda a sua equipe de administração. E tem meu voto favorável. Aprovado. Companheiro Sarapó. Obrigado, presidente. Voto pela aprovação. Companheiro Rubens. Na verdade, é uma estimativa de 90 milhões, né? É muito dinheiro, mas temos quase 53% que é folha de pagamento. Se você pegar para saúde e educação, é quase 36 milhões, né? Tomara que aumente um pouco mais, né? Para não faltar mesmo, para sobrar. Tem meu apoio e voto favorável, senhor presidente.
Obrigado, companheiro Rubens. Também voto favorável ao projeto. Projeto aprovado por todos. Primeiro turno, viu, gente? O que tínhamos para a pauta da sessão ordinária seria essas matérias. Temos a tribuna livre aos nobres companheiros, os 10 minutos de cada. Alguém se manifesta para usar a tribuna livre? Está com a palavra, companheiro. Obrigado, presidente. Obrigado, companheiro. Mais uma vez, boa noite. Quero agradecer a todos que nos assistiu pelo canal do Facebook, a todos que estão presentes aqui na Câmara de Vereadores, né? E parabenizar também o evento de sábado da feirinha, a confraternização, um ano de aniversário da feirinha aí. Parabéns aos organizadores, ao Lama, né? Que se dedicou aí se dedica, né? Aquela feirinha ali. Parabéns, Lama. Ao secretário também, que deu todo apoio, a dona Marilda, prefeita aí, parabéns. É isso aí. Obrigado, presidente. Eu só quero dar os parabéns para aquela equipe que trabalhou na praça ali de segunda a segunda para enfeitar tudo, aquela praça, os funcionários públicos lá, as pessoas lá, os comissionados, né? Não vou citar nome, que foi bastante pessoa aí, que fizeram um belíssimo trabalho, pessoal. Parabéns para vocês pela criatividade. Ficou maravilhosa a nossa praça, ficou muito bonito, tá bom? Parabéns mesmo para vocês aí, todos que fizeram parte da organização dos enfeites de Natal na praça ali. Ficou muito bonito, parabéns a todos. E no mais, presidente, seria isso, deixar meu boa noite a todos também. Todos tenham uma boa semana, né? Pera Márcia. Obrigada, senhor presidente. Também quero parabenizar a prefeita pela abertura ontem de inauguração das luzes da praça, parabenizar o Centro Cultural que fez as apresentações com as crianças, a igreja que participou nas apresentações também, parabenizar todas as famílias que deixaram suas crianças participarem, a todos, como diz o Rubão, que fizeram a decoração de sol a sol, de segunda a segunda, e que estão trabalhando ainda para terminar a cidade, né, Sarapó? Tem que terminar a praça lá, que você sempre ajuda junto, você sempre está lá junto, terminar os canteiros da avenida, que o Dinei até estava fazendo essa semana, mas começou a dar curto, e pedir para a população, quando eles estiverem fazendo na avenida, que diminua, né, a velocidade, não só onde está o radar. O pessoal estava trabalhando lá semana passada, teve que parar, que as pessoas não paravam, passando quase em cima, para deixar a nossa cidade mais bonita, como está ficando muito bela. Parabenizar o secretário de Agricultura, o Wellington, agradecer também pelo convite. Eu não pude comparecer, que eu tinha outro compromisso na comemoração aniversário da feira, mas as pessoas que lá estiveram disseram que estava muito bem. Tem amigos meus que dizem que saiu depois das 3 da manhã, então é porque estava muito bom, né, Catita? Então, só rende hoje aos parabéns ao nosso município. Obrigado, senhor presidente. Vou agradecer daqui. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite aos senhores que nos assistem aí pelas mídias sociais. Né? Que bom tê-los aqui conosco. Sintam-se confortáveis em estar presencialmente aqui conosco. Hoje também vou ficar com os parabéns. Parabéns à prefeita pela iniciativa do Natal, luz da nossa cidade, fazendo a cidade ficar bonita. Né? Parabenizar toda a equipe que participou dessa decoração e ainda estão trabalhando, né, para que essa decoração deixe a nossa cidade mais bonita ainda. Eu tenho certeza, Sarapó, tenho certeza que a equipe que fez a praça ficar bonita aqui em cima vai fazer também a praça nossa lá da vila, né, ficar bonita também. Tenho certeza disso. Né? Para isso nós temos aí um monte de cabeças
pensantes, braços fortes e pessoas muito engajadas nesse processo também. Parabéns, prefeita, por manter essa unidade, esse espírito natalino na nossa cidade. Neste momento também, parabenizo aqui ao Egnaldo, né, que esteve conosco ali na reunião quando discutíamos sobre a viabilidade da reposição geral anual dos servidores de Alto Taquari, e já caiu a primeira parcela. Isso é muito bom. Obrigado, prefeita, por nos atender, né, atender esta casa. Obrigado, Egnaldo, por fazer essas contas e fazer com que os nossos funcionários fiquem mais felizes, sendo respeitados dentro daquilo que lhes é de direito também, né? Aproveito também para parabenizar a SAMA, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, na pessoa do Lama, nosso amigo Idelvânio. Hoje estive lá na SAMA, né, conversando com eles, me disseram que estão na viabilidade de um ano que vem deixar aquele espaço, ir para um espaço público. Isso é bom, né, isso é bom, porque se nós temos um espaço que é da prefeitura, em que a secretaria pode estar, por que não estar ali? Né, isso é muito bom. E, assim, parabéns, Idelvânio, pela dedicação à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Sempre que a gente tem procurado você, o Kleber, o Hildor, né, vocês têm sido prontos em atender, em discutir, em conversar e atender a nossa população. Isso é muito bom. E aproveito para convidar a população de Alto Taquari, todas as quintas-feiras à noite, na feira municipal, tem um monte de coisas gostosas e um monte de gente preparada para receber a nossa população. E também nos domingos pela manhã, né? Nos domingos pela manhã, no domingo de madrugada, já tem também muitas pessoas lá comprando e valorizando a nossa agricultura familiar, né? A valorização da agricultura familiar é fundamental, né? Porque a agricultura familiar, ela trabalha com a economia solidária. E a economia solidária, ela é fundamental para o processo de progressão social, o processo de progressão econômica e a viabilidade ambiental do nosso município. E essa é uma das políticas em que o nosso município leva a sério, com certeza, para os nossos munícipes. Sintam-se, então, convidados, né, convidados em estar lá nos domingos, pelo menos nas quintas-feiras à noite, certo? Parabéns às equipes que trabalharam lá, parabéns também, mais uma vez, à prefeita por ter sido atenciosa em deixar a nossa cidade cada vez mais bonita. E estamos de olho aqui também. Aproveito esse momento também para dizer à população de Alto Taquari que sobre a Avenida Dona Zica, ali no Jardim Tropical, né, vários dos nossos colegas vereadores aqui já fizeram as indicações, né, para nós, o mais breve possível, arrumar a Avenida Dona Zica ali no Jardim Tropical. Hoje também conversei com algumas pessoas do poder público aqui de Alto Taquari. É uma preocupação nossa, é uma preocupação da prefeita, é uma preocupação da secretaria que é responsável pela urbanização do nosso município. Existe um processo para que isso aconteça e estamos trabalhando para que o mais breve possível, entendeu, a gente possa ter a avenida transitável de fato. As chuvas estão chegando, a gente sabe, né? A nossa preocupação é que aqueles buracos não aumentem, certo? E com certeza, através da secretaria responsável por isso, vai tomar as devidas providências para minimizar, né, até que a gente possa, de fato, refazer aquele asfalto, dentre outras situações. No demais, estamos aqui também para cobrar aquilo que a população chega até nós, certo? É um assunto de preocupação da Câmara, é um assunto de preocupação do Executivo também. A prefeita também está preocupada e estamos trabalhando para resolver isso o mais breve possível. E no demais, podem mandar mensagem. A gente está aqui para ser cobrado mesmo e para vocês nos ajudar a fiscalizar. Naquilo que é bom a gente elogia, naquilo que tem que cobrar, a gente está aqui para cobrar mesmo, certo? No demais, obrigado, senhor presidente. Obrigado, companheiro Fábio Júnior. Quero deixar também aqui meus parabéns à prefeita Marilda e a todos, né, envolvidos na iluminação do Natal.
vindo de casa para cá, conversaram, a gente viu já as palmeiras, né? A maioria delas todas enfeitadas, e realmente dá um tom diferente no centro da nossa cidade. Então, eu quero deixar aqui a todos, eletricista, pessoal que enfeitaram a praça, meus parabéns, que Deus abençoe. Sabemos de grande parte que são voluntários, né, que estão ali dia a dia para contribuir para que nossa cidade possa ficar mais bela na época do Natal. Tá joia? O que tínhamos para hoje seria essas matérias. Após todos os nobres companheiros se explanarem, peço licença ao nosso plenário, a todos que nos assistem pelo canal do Facebook. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela audiência.